Hérétique, revient des socialismes. Meu nome é Eduardo Mara, eu sou professor em serviço social pela Uninabuco, Recife, e militante da Consulta Popular. O tema que me coube neste curso foi o tema da questão do esquerdismo no movimento comunista, né? Baseado na obra do Lenin, o esquerdismo, doença infantil do comunismo, ou como também é conhecida, e acho que é um nome talvez mais exato, já vou dizer por quê, a doença infantil do esquerdismo no comunismo. Veja, trata-se de uma obra que não é uma novidade na história do marxismo, então ela não está entre as contribuições mais originais do Lenin, mas ela tem uma importância fundamental na história do movimento comunista. E por que dizer isso? Veja, tem alguns esclarecimentos sobre a obra que são importantes para a gente começar a nossa conversa. O primeiro deles se refere ao jargão político pelo qual essa obra ficou conhecida, né? O termo esquerdismo, né, ele tem sido utilizado, ele é comumente utilizado no jargão político como aquilo que a gente pode chamar de xingamento sociológico, né? Quer dizer, o sujeito é esquerdista, tal partido ou tal organização é esquerdista. Veja, o primeiro, então, esclarecimento importante sobre a obra é que o Lenin não estava tratando do esquerdismo somente em terceira pessoa. Ele não estava falando de um desvio externo ao movimento comunista. Ele estava analisando um desvio teórico e político, né, da tática dos comunistas, né? Por que esse esclarecimento é importante? Porque o mais importante ao analisar o fenômeno do esquerdismo não é apontar o dedo para quem é esquerdista, mas analisar a posição tática dos revolucionários e indicar o seu desvio, né? Portanto, é sempre importante ter na crítica ao desvio esquerdista certa generosidade e certa cumplicidade com isso. Então, não se pode usar a crítica ao esquerdismo, é justamente a crítica do sectarismo. Então, é necessário sempre analisar o esquerdismo, evitando utilizar o termo esquerdista de forma sectária. Eu acho que este é o primeiro argumento que eu considero importante para o entendimento, para o bom entendimento da obra do Lenin. O segundo argumento que eu considero importante é sobre a atualidade da obra. É curioso que essa obra seja constantemente, os críticos dessa obra, no interior da tradição marxista, costumem utilizar um argumento de que ela é datada, né? Esse argumento é curioso por quê? Bom, primeiro porque, evidentemente, toda obra, toda contribuição teórica é datada, né? Ignorar que uma obra é datada é ignorar o contexto em que esta obra nasce, e isso é uma atitude antimarxista, né? É necessário sempre analisar qual é o contexto, quais são as relações de força, qual é o momento que impulsionou aquela reflexão. Mas isto nunca nos impede em aproveitar aquilo que esta reflexão trouxe como tendência universal, ou seja, algo que pode se repetir na história, embora nunca se repita da mesma forma, né? Ele sempre se reapresenta com novas determinações, né? Anoto, podemos voltar a isso depois, que parte desta crítica de que a obra seria datada e, portanto, não teria contribuições universais, parte da ideia de que o debate que o Lenin faz na obra sobre alianças, que nós vamos ver à frente, e sobre compromissos, estaria defasado, uma vez que, com o surgimento do imperialismo, do capital financeiro e da complexificação do capital financeiro, principalmente depois da década de 70, haveria uma uniformidade nos interesses burgueses, tanto em nível internacional quanto nacional, que anulariam qualquer tipo de compromisso ou aliança com a burguesia. Se vocês assistiram, quem não assistiu, assista a aula da professora Tatiana Behinger,
fica claro que para o Lenin, e também do meu ponto de vista, não é possível falar em uma uniformização. Né? A forma como o imperialismo, as grandes transnacionais e o capital financeiro reorganizaram a economia capitalista no mundo, não autoriza, né, indicar uma uniformização dos interesses burgueses ou a anulação das contradições internas à burguesia. Nós vamos ver à frente o quanto isto é importante, porque é disto que se trata boa parte da discussão sobre compromissos e alianças na obra do Lenin, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Veja, mas embora o fato dela ser datada não anule a sua contribuição universal, aquilo que ela tem de atual até hoje, é importante entender o momento em que esta obra surge na história do marxismo e do movimento comunista internacional. E esse momento em que ela surge é a década de 20, né? E ela é escrita e publicada no ano de 1920, é um ano em que o movimento comunista internacional está marcado por dois acontecimentos mundiais de enorme relevância, que vocês já viram aqui em outras aulas. O primeiro deles é a eclosão da Primeira Guerra Mundial e as consequências em torno do debate da Primeira Guerra Mundial. E o segundo, a vitória da Revolução Bolchevique na Rússia. Estes dois acontecimentos causam transformações enormes no interior da tradição marxista. O primeiro deles, como nós já vimos, causou a ruptura, né, dos marxistas e dos revolucionários com a tradição social-democrata, né, ou com a Segunda Internacional. Em 1914, se instaura na Segunda Internacional um debate sobre a guerra, que a Segunda Guerra Mundial confirmava em grande medida o acerto das teses do Lenin no seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Então, Lenin, assim como a Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e outros revolucionários no mundo, entendiam que aquela guerra não dizia respeito, né, diretamente aos trabalhadores, que eles deveriam defender a paz entre os países, entre as nações, e transformar aquilo em guerra civil, ou seja, em guerra contra os burgueses dos seus países. O apoio à guerra significava o apoio à divisão interimperialista do mundo, ou seja, a divisão do mundo pela expoliação capitalista dos territórios. E, nós sabemos, os alemães, em 1914, o Partido Social Democrata Alemão, vota a favor dos créditos de guerra. E a Segunda Internacional aprova uma resolução de liberar a bancada, ou seja, que cada partido operário no mundo decidisse o apoio ou não aos estados nacionais na entrada na guerra, o que significava o apoio ou não às suas burguesias nacionais. Vejam que, então, o tema do nacionalismo começa a surgir com forças e será um debate polêmico na Segunda Internacional que causará a ruptura de Lenin do seu grupo. Não é à toa que Kautsky, um teórico que no início da produção do Lenin era altamente admirado, que constitui uma referência importante para o marxismo, passará a ser chamado de social-patriota ou social-chauvinista, né? Porque é isso que significava esse apoio, né? Um chauvinismo, né, que colocava a classe trabalhadora dos diversos países a guerrear entre si e que causou a morte de milhares de trabalhadores para auxiliar na divisão do mundo pelas burguesias. O segundo, então, veja, a guerra colocava o acerto da tese em relação ao imperialismo e, ao mesmo tempo, uma ruptura a partir da qual falar revolucionários não é o mesmo que falar Partido Social Democrata. Este é o primeiro elemento que marca profundamente a obra. O segundo elemento que marca profundamente essa obra, evidentemente, é a vitória dos bolcheviques e a vitória da Revolução Bolchevique. Essa vitória vai colocar problemas novos ao comunismo e problemas novos ao marxismo de forma mais geral. Por quê? Porque até então, falar em internacionalismo proletário, falar em revolução mundial, em revolução internacional, significava unir a classe trabalhadora de todos os países na luta contra a sua burguesia.
da burguesia desses países. Mas essa classe trabalhadora não constituía um Estado próprio e um país próprio que representasse os seus interesses. E a partir da vitória de outubro de 17, falar em política internacional é se colocar ao lado do socialismo enquanto potência internacional. Potência não no sentido das potências capitalistas, mas no jogo entre os Estados, o Estado dirigido pelos trabalhadores na União Soviética significava uma potência nesse jogo, né? E isto inclui tarefas novas, problemas novos. E o primeiro problema mais evidente que isso incluía era de que a transição para o socialismo na Rússia não poderia se completar sem o auxílio da Revolução Internacional, né? Ou seja, e vejam que desde o início da tradição bolchevique isso foi algo precioso, né? A indicação de que a revolução poderia começar no elo mais fraco, que era a Rússia, o elo mais fraco da cadeia imperialista, mas ela não poderia se completar por inteiro somente nesse elo mais fraco. Era necessário que as nações de capitalismo avançado viessem ao encontro da Revolução Russa. Daí a ideia de Iskra, né? O nome do jornal, famoso nome do jornal, construído pelos comunistas na Rússia, né? Iskra quer dizer centelha, quer dizer, vai se acender uma centelha na Rússia que incendiará a Europa inteira. Então veja que este é o problema mais crucial para o Lenin no momento em que ele está escrevendo essa obra. Quer dizer, a Rússia passava então a construir um partido internacional cuja função, veja, este partido internacional, ele vai se consolidar em 1919, mas as conversas em torno dele começam desde 1915, ou seja, desde a ruptura de 1914, mas só em 1919 é que será inaugurada oficialmente a Terceira Internacional. E a Terceira Internacional, então, ela tinha o objetivo, primeiro, fundamental, de, aqui as palavras fazem todo sentido, de acelerar a revolução nos diversos países. Veja, acelerar a revolução não significa que ela possa ser feita mecanicamente. Ou seja, significava acelerar um processo em curso, mas não forjá-lo de forma artificial nestes países. Isso é um problema complexo, né? E um problema complexo também porque, em poucos anos, a Terceira Internacional, cerca de 3 ou 4 anos depois da ruptura, na verdade, ela vai se construir, 3 anos depois, ela vai se construir na principal força hegemônica na esquerda mundial. A Segunda Internacional perde espaço para os comunistas de forma acelerada depois de 1917. E essa construção da Terceira Internacional nos diversos países era feita de todos aqueles que se identificavam com o bolchevismo e com a Revolução Russa. É claro que em vários países estes elementos vinham da tradição social-democrata, vinham já de uma leitura e de um manuseio correto das ideias marxistas. Mas em muitos lugares, elementos jovens operários, e mais na maioria das vezes, jovens pequeno-burgueses, né, jovens universitários, etc., que tinham ligação com a luta a partir, por vezes, de outras teorias, inclusive do anarquismo, passaram a aderir também à Terceira Internacional e a conhecer o marxismo desde então. Esse é um dos motivos pelos quais essa doença do esquerdismo é chamada também de doença infantil do comunismo, porque ela indica um trato ainda infantil com as ideias marxistas e, portanto, pouco científico com o trato do debate da estratégia e da tática política. Vejam que, para os revolucionários, então, a ideia central era acelerar a Revolução Mundial. E um país central para se fazer isso era a Alemanha, né? Ou seja, acelerar a Revolução na Alemanha era o primeiro objetivo, porque era um país imperialista, mas onde o movimento operário tinha uma larga experiência de luta. E onde, aceleradamente, vários revolucionários passavam às fileiras dos comunistas
e traziam consigo uma base operária considerável. Então, parte da geopolítica, parte da estratégia geopolítica da União Soviética, na Revolução Internacional, era chegar até a Alemanha. Aqui uma nota de rodapé importante. Quando os cientistas políticos liberais e os analistas da geopolítica de corte liberal analisam as teses sobre a Revolução Internacional no Lênin, eles costumam associar, ou na União Soviética, costumam associar isso, desde o princípio, a uma política de anexação dos países. Veja, era muito diferente a política da União Soviética no momento em que o Lênin escrevia esse livro. Era uma política onde o Estado soviético não representava a anexação de outro país, mas representava uma frente de apoio à revolução proletária nos diversos países. Então, a entrada do Exército Vermelho viria para auxiliar as revoluções da classe trabalhadora contra as burguesias nesses países. Ou seja, alastrar a Revolução Socialista tendo como retaguarda a União Soviética. Mas o que se interessava era a revolução dos proletários contra as suas burguesias. Então, veja, a entrada do Exército Vermelho em qualquer território tinha como pressuposto o apoio da classe operária. Ela viria um encontro do Exército Vermelho para lutar contra a sua burguesia. Isso foi verdadeiro em algumas experiências, como a Hungria, por exemplo, onde se fez uma revolução proletária com a ajuda do Exército Vermelho e se construiu uma república socialista que foi dirigida por Bela Kun, um dos dirigentes importantes, e que depois vai ser um dos signatários, talvez, dessa tradição esquerdista no interior do movimento comunista. O Lenin não o cita na obra, mas ele vai ser um dos defensores disso. Daqui a pouco a gente vai ver de que forma. Vejam que, no imediato após a Revolução Russa, se colocou um problema fundamental, que era o problema da guerra, como nós vimos. Veja, uma das promessas centrais da Revolução Russa, no interior de toda a Rússia, era a paz, ou seja, sair da guerra. Né? Milhares de operários russos morriam numa guerra, enquanto suas famílias passavam fome, enquanto os camponeses exigiam terra. Então, ao tomar o Estado, este compromisso era um problema central. E como tocar este compromisso? Se a Revolução Mundial não viesse a um encontro de forma mais ou menos imediata, e nós sabemos que ela faltou ao encontro, né? É nesse sentido que se tornou necessário a assinatura de um tratado, e que o Lenin cita na obra, que é o Tratado de Brest-Litovsk. Não sei se a minha pronúncia é correta, então peço perdão pela pronúncia, mas o Tratado de Brest-Litovsk, definido por Lenin como a paz vergonhosa, era um tratado com a Alemanha, portanto, com a principal, uma das principais potências imperialistas, em outras palavras, com uma potência que representava o principal inimigo definido pelos comunistas russos, que era o imperialismo, significava uma política de compromisso com este país imperialista. E um compromisso vergonhoso. Pelo tratado, a Rússia cedia vários territórios que correspondiam a mais ou menos 1/3 da sua população para o domínio alemão. Entre eles, um território que é motivo de tensões, não à toa até hoje, que é a Ucrânia. Então, veja que não era qualquer política de compromisso. E, neste momento, veja como explicar que o Estado que representa a Revolução Mundial é obrigado a uma política de compromisso com parte dos seus principais inimigos, né, que era a Alemanha. Então, este é um problema crucial que surge logo depois da Revolução. O tratado é assinado em março de 1918 e tinha de ser assinado, porque naquele momento, vejam, isso é importante, isso é um outro detalhe importante, não é só um detalhe. A guerra civil russa, né, ela se deu em grande medida, sua fase mais cruenta, mais difícil, mais desafiadora, não se deu antes da tomada do poder, mas principalmente depois da tomada do poder. Veja, nos meses que se seguem à tomada do poder, os guardas brancos, o exército contra-revolucionário,
avança e avança com o apoio das burguesias dos países ao redor da Rússia. Ou seja, era necessário enfrentar a reação interna, uma guerra civil extremamente violenta, e, ao mesmo tempo, responder à ameaça externa. Ora, era evidente que o Exército Vermelho, por mais abnegado que fosse, não teria condições de fazer a luta interna em defesa da Revolução e, ao mesmo tempo, combater o exército alemão numa ocupação estrangeira. Então, o tratado era um enorme recuo, mas este enorme recuo era necessário para garantir as conquistas da Revolução e garantir a existência do Estado Soviético. Sem o Tratado de Paz, isso teria se tornado impossível. Veja que este não era qualquer problema. E não à toa, esse vai ser um dos pontos aonde o desvio esquerdista vai se manifestar, como a gente vai ver. Veja, uma segunda questão importante, vejam que era necessário, como eu disse, alastrar a revolução para os diversos países. E fazer isso era necessário, portanto, contar com o apoio da classe operária à sua revolução. Quer dizer, a entrada do Exército Vermelho em qualquer região do mundo deveria representar uma revolução proletária naquele país, apoiada e dirigida pelos operários mais conscientes daquele país, com o apoio das massas. Isto foi verdadeiro, como eu disse, para a Hungria, mas isso não foi verdadeiro para boa parte dos países. E nós vimos também que era necessário que essa revolução socialista acontecesse na Alemanha. Isso definiria o jogo da Revolução Europeia e da Revolução Internacional naquele momento, né, por consequência. E na Polônia, né, eu não vou saber a pronúncia, Pio Silvio, eu não sei o nome exato, o dirigente da Polônia acreditava, o dirigente comunista na Polônia nesse período, acreditava na possibilidade de um levante operário de massas em apoio ao Exército Vermelho. E o governo polonês, estimulado pela Alemanha, depois do Tratado de Brest-Litovsk, resolve ocupar a Rússia, né? Fazer uma invasão da Rússia. E o Exército Vermelho entra na briga convencido de que era possível ganhar aquela guerra contra a Polônia, né? Que foi a guerra polaco-soviética. Por que essa guerra é importante? Porque ela também trouxe à tona alguns dos elementos que são centrais na obra. O Exército Vermelho acreditava, portanto, que a classe trabalhadora na Polônia se levantaria em apoio ao Exército Vermelho porque olhava o Exército Vermelho não como uma potência estrangeira, mas como uma potência da sua sociedade nova, como a potência dos interesses da classe trabalhadora polonesa. O problema é que a média da consciência dos operários na Polônia não correspondia a isso. E essa foi uma das razões da derrota da União Soviética na Guerra Polaco-Soviética. Estou falando desta guerra porque ela está em curso no momento em que o Lenin está escrevendo o esquerdismo, doença infantil do comunismo. Veja, os operários poloneses viveram sobre séculos, né, de ameaça estrangeira pelo czarismo russo. A Rússia era vista sempre por esses operários como uma ameaça de ocupação estrangeira no país. E mais, uma ameaça que era aproveitada pela burguesia, e a burguesia estimulava nos operários poloneses o antissemitismo contra os russos. Ou seja, os russos eram vistos como um governo de judeus que ocupava, que tinha sempre a intenção de ocupar a Polônia para espoliar as suas riquezas. Embora fora o antissemitismo, era verdade que o czarismo tinha enormes interesses em ocupar e espoliar o povo polonês. Esta consciência antissoviética da classe trabalhadora polonesa não foi rompida pela Revolução. E não havia uma educação suficiente das massas, né, para que compreendessem que a entrada do Exército Vermelho não representava um interesse estrangeiro. Ou seja, que compreendesse que os operários dos diversos países não possuem uma pátria, né? Eles possuem um único interesse de uma grande pátria universal dos trabalhadores, né? Uma revolução mundial.
Essa consciência não existia. E essa foi uma das principais razões da derrota na Polônia. Por que eu estou falando desses acontecimentos? Porque eles resumem um período e um contexto no qual surge um desvio, ou melhor, ressurge um desvio teórico-político no interior do comunismo, que é um desvio teórico-político nada novo. Ele é absolutamente antigo, o que é uma das primeiros argumentos para contestar a ideia de que esta obra é datada e, portanto, não teria contribuições mais amplas do que seu período histórico. Veja, o desvio teórico-político que o Lenin analisa é bastante conhecido do marxismo. E ele decorre de algo que não é fácil de eliminar do movimento comunista, que é o que o Lenin chama de revolucionarismo pequeno burguês. Veja, o movimento proletário, né, ele, embora ele não seja digno do nome, sem movimentar amplas massas da classe trabalhadora, os quadros dirigentes desse movimento, que são os quadros que têm acesso às ideias complexas do marxismo primeiro, que têm melhores condições para se organizar num partido, né, para se mobilizar, em geral, advém deste extrato da pequena burguesia. Né? Veja, o próprio Marx analisa por diversas vezes a influência desse revolucionarismo pequeno burguês, ingênuo, né, pouco científico, desde 1848. Né? O socialismo utópico do Marx não era outra coisa senão a manifestação de uma ideia de que pequenos círculos de revolucionários, pelo seu exemplo abnegado, independente do nível de consciência das massas, poderiam fazer a revolução. Veja, e esse tipo de desvio vai ser enfrentado depois da experiência da Comuna de Paris. Na verdade, a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, enfrentou por muito tempo exatamente esse tipo de desvio, que é característico do anarquismo, que é um desvio que diz não é possível nenhum tipo de compromisso, nenhuma flexibilidade na tática, é necessário avançar em linha reta até a revolução. Então, os revolucionários não podem nunca recuar, ceder, né, flexibilizar a sua tática. Bom, então, depois da Comuna de Paris, né, se tornou muito frequente esse desvio. Veja que a luta teórico-política no interior da Primeira Internacional, que levou ao fim da Primeira Internacional, era exatamente contra isso. Veja que os próprios bolcheviques, como nós vimos aqui nas primeiras aulas do curso, para se constituírem enquanto tradição, e o próprio Partido Operário Social Democrata Russo, para se constituir enquanto tradição, teve que fazer a crítica dos métodos terroristas, né, dos populistas russos e de toda uma tradição terrorista que vinha antes da tradição dos revolucionários. Veja, então, por que agora, por isso que é importante esse contexto, isso ressurge agora no movimento comunista internacional. E ressurge porque essa pequena burguesia, veja, a consciência pequena burguesa, ela tem sempre como possibilidade tanto um desvio reformista quanto um desvio esquerdista. Há um certo revolucionarismo pequeno burguês porque esta camada da sociedade, em momentos de crise do capitalismo, sente uma deterioração das suas condições de vida muito mais acelerada. Veja, é claro que momentos de crise incidem muito mais sobre a miséria das massas trabalhadoras. Mas essa pequena burguesia, como ela está sempre mirando o padrão de vida da classe dominante e sempre olhando com imenso temor o risco de cair no padrão de vida da massa operária, nesses momentos ela sente com muito mais peso a deterioração das suas condições de vida. E isso cria essa ansiedade, este voluntarismo revolucionário. Ou a ideia, em resumo, de que é possível impor à realidade a vontade dos revolucionários. Ou seja, independente de tentar impor a tática a partir da vontade dos revolucionários. E este é o principal enfrentamento. É a ideia de que a adoção da tática não depende da vontade. Em outras palavras, a estratégia
que define o objetivo dos revolucionários, deve contar com uma análise científica das condições concretas de colocá-la em prática. Ou seja, exige um exercício de enorme complexidade na análise, transformar um objetivo estratégico em movimentações táticas adequadas a cada conjuntura. Ou seja, era necessário aplicar, portanto, a política à ciência. Em outras palavras, este livro é, na prática, uma retomada do caráter científico do socialismo, aplicado à política em processo, aplicado à tática política. Então, este era ou seja, a adoção da tática ou as ações que os revolucionários devem fazer a cada época histórica não dependem da vontade dos revolucionários, dependem das condições concretas encontradas em cada país. E isso era fundamental no momento em que nós analisamos, porque para espalhar a revolução pelo mundo, era necessário que os comunistas entendessem as formas de como ganhar a maioria dos trabalhadores para o seu lado, como acumular forças em conjunturas e processos muito difíceis. E era necessário evitar que aquela referência tão positiva no exemplo dado pela Revolução Russa não se tornasse numa fórmula a ser aplicada em todos os países. Veja que Lenin nunca adotou, portanto, a Revolução Russa como uma fórmula aplicável. Não é à toa que o primeiro elemento da obra, Lenin abre a obra resumindo quais são as contribuições da Revolução Russa que devem ser levadas em conta pelos partidos comunistas que estavam se construindo, estavam se filiando, pelos movimentos que estavam se filiando à Terceira Internacional. Por que ele faz isso? Para extrair da experiência histórica aquilo que ela tem de universal e evitar que se aplicasse aquilo que ela não tem de universal como regra às outras formações sociais, aos outros países. Veja, e o que é, em essência, a contribuição principal da Revolução Russa? Era, primeiro, a ideia de que era necessário, para os revolucionários, construir um instrumento que traduza os avanços e recuos da consciência operária em objetivos na luta política, ou seja, que traduza a luta econômica para o âmbito da luta pelo poder. Em outras palavras, é necessário construir um partido revolucionário que não esteja diluído no seio da classe. A primeira contribuição fundamental que ele resgata na obra. A segunda contribuição fundamental, e isso se repete durante a obra toda, é o caráter soviético do poder que deve ser buscado pela Revolução Proletária. O que quer dizer isso? Soviet, em russo, é Conselho Operário. Em outras palavras, era a necessidade de que a Revolução Socialista cria um duplo poder. Veja, isto não é uma característica específica da Revolução Russa. Isso é uma característica necessária para toda a Revolução Proletária. Porque o Estado burguês, como nós vimos, ele não pode ser utilizado em proveito das mudanças necessárias na transição socialista. Ele deve ser destruído. E deve ser construído em seu lugar um Estado proletário, um órgão onde a grande maioria da classe trabalhadora ou irá utilizar para oprimir a minoria de privilegiados e de exploradores que tentará necessariamente voltar ao poder. E qual é o germe deste Estado? De onde é que ele nasce? Ele não nasce depois da conquista do poder. Ele tem que nascer antes, pela própria experiência da classe trabalhadora, num poder autônomo dos trabalhadores, que na Rússia eram os soviets. Então, a ideia dos soviets e da ditadura do proletariado era central, e, portanto, era uma característica universal. E era característica a ser buscada. Né? Mas isso não quer dizer que essas características podiam ser impostas às diversas conjunturas dos países. Veja, os soviets devem nascer da experiência da classe trabalhadora e não da vontade dos revolucionários. É necessário convencer os trabalhadores de que eles devem se organizar de forma autônoma. Essas eram, em síntese, as principais contribuições da Revolução Russa, que constituíam a carta de princípios mesmo
da adesão à Terceira Internacional. Mas, para além disso, né, a tática política deveria se adaptar à conjuntura dos diversos países. E é essa análise complexa que o Lenin sugere no texto. Veja, como é que esse desvio esquerdista, então, que consiste em negar as condições objetivas, em negar-se à análise mais dura dessas condições e adaptar a tática, como é que ele se expressava no movimento comunista internacional? O Lenin vai analisar dois casos principais. Ele se expressou em vários outros países e se expressa até hoje no debate entre os marxistas. Mas ele vai analisar principalmente o caso da Alemanha, onde se construía a oposição de esquerda. Essa oposição de esquerda se construiu depois da derrota da Liga Espartacus. A Liga Espartacus vai ser massacrada pelo governo social-democrata na Alemanha, que causa uma experiência extremamente traumática para os comunistas alemães e que cria muita dificuldade nas alianças no interior do país. E dentro do nascente Partido Comunista se cria uma oposição de esquerda que reivindica o nome espartaquistas, mas não tem a presença nem da Rosa Luxemburgo, nem do Liebknecht, do Karl Liebknecht, e que vai estabelecer algumas teses centrais. A primeira delas é que, bom, se o objetivo é criar uma república de soviets, onde as massas operárias devem se expressar de forma autônoma, nós devemos, desde já, chamar as massas operárias para o nosso partido e nos declarar os legítimos representantes dessa massa operária, né? O partido tem que ser construído pelos legítimos interesses operários. E se apontava ao Partido Comunista, né, que naquele momento participava dos sindicatos, participava do parlamento alemão, a ideia de que era um partido de chefes. E se opunha o partido de chefes ao partido de massas. Esse tipo de polêmica é bastante conhecida no marxismo, né? Até hoje se apresenta uma suposta contradição, antagonismo entre um partido de quadros e um partido de massas. Veja que o Lenin resolve isso de maneira brutal no livro, né? Ele vai dizer, este tipo de oposição é uma oposição completamente infantil. Por que ela é infantil? Porque não se deve nunca, e veja que ele usa o nome chefes, assim como a oposição de esquerda na Alemanha utilizava. Ele utiliza no texto isso e defende que existam chefes. Ele poderia ter usado o termo dirigente, né? Mas por que ele usou o termo chefe mesmo? Porque isso indicava que, em algumas conjunturas, é necessário que a organização revolucionária, que o partido, tenha, não só, primeiro, ele tem que ter uma delimitação clara frente à classe. Por que ele tem que ter uma delimitação clara frente às massas? Porque a possibilidade dos militantes do partido se prepararem e não reduzirem o seu nível de consciência ao nível de consciência das massas, depende disso. Ou seja, é necessário vincular-se à experiência política das massas para fazê-la avançar e não reduzir a consciência operária ao nível de consciência das massas. Para isso é necessário um partido, e um partido altamente centralizado. Veja, esse centralismo no Lenin nunca foi uma fórmula, né? O centralismo democrático no Lenin depende sempre das diversas conjunturas, mas a história provou que haverão conjunturas onde os revolucionários têm que ter uma estrutura centralizada e hierárquica. Por quê? Porque é impossível para os revolucionários e para a classe trabalhadora enfrentar um Estado burguês altamente centralizado e hierárquico, com monopólio legítimo do uso da força, né, que é legitimado pelas leis, sem um partido fortemente centralizado e hierárquico, onde a divisão de tarefas seja clara entre cada um dos seus membros, onde as instâncias superiores que decidem as questões mais complexas centralizem a ação das instâncias inferiores. Inferiores no sentido de que elas não decidirão as questões mais complexas pelo nível de preparo diferente de cada um dos revolucionários. Veja, não é possível defender uma estrutura dessa de forma fluida no movimento operário. E essa organização é necessariamente um partido de dirigentes, de quadros.
mas ela é, e por isso mesmo, ela pode se transformar num partido com influência de massas. A capacidade de influenciar as massas depende diretamente da preparação de quadros do partido. E era isso que, e vejam, exatamente por negar a flexibilidade na tática e por querer impor ao movimento da realidade uma autonomia operária que a própria consciência operária ainda não tinha, aqueles companheiros e companheiras da oposição de esquerda acabavam rejeitando o partido, rejeitando a organização partidária. Um aspecto comum tanto entre a tática dos reformistas quanto do desvio esquerdista, rejeitar, né, a centralização do partido, sempre identificar isso com uma espécie de burocracia. Então, essa é a primeira crítica que o Lenin vai fazer, resgatando a centralidade do partido e de uma certa hierarquia no interior do partido para o enfrentamento a uma estrutura altamente hierarquizada. Veja, novamente, não é aqui da vontade dos revolucionários ter uma estrutura mais horizontal, mais vertical. Depende das diversas conjunturas de enfrentamento e de luta, mas manter esta coesão dos revolucionários e este partido nas diversas conjunturas é um elemento central, e é o primeiro elemento central. Não é à toa que é por aí que começa a crítica do Lenin ao esquerdismo. Um segundo elemento, também presente nos alemães e nos ingleses, daqui a pouco a gente vai ver que o Lenin, ao falar do esquerdismo na Inglaterra, é muito mais generoso e cuidadoso até com as palavras. Mas isso tem muito a ver com a natureza desse movimento na Inglaterra. Porque na Alemanha, a experiência proletária, a experiência dos revolucionários era muito maior. Então, era muito mais injustificável, né, a má utilização do marxismo. Não entender que o marxismo é uma ciência que estuda a realidade e não um principismo, um dogmatismo que tenta impor a vontade dos revolucionários à realidade. Veja, uma das questões centrais era participar ou não dos sindicatos. Veja, o que é que são os sindicatos do ponto de vista da luta revolucionária? Os sindicatos surgem na história como uma conquista da classe operária. É na luta por melhores condições de vida, ou em o que significa, né, dentro de uma sociedade capitalista, melhores condições de venda da força de trabalho, que os sindicatos são instituídos. São por uma enorme pressão da classe operária que passa a existir os sindicatos. Mas no momento em que eles passam a existir, eles são regulamentados pelo Estado burguês. Ou seja, a forma de funcionamento dos sindicatos, da luta econômica no interior dos sindicatos, é regulamentada pelo Estado burguês. E ela obedece, portanto, né, a possibilidade ou não de atuação nesses sindicatos obedece às diversas formas de dominação. O Estado de exceção burguês lidará com a forma sindical de uma maneira muito diferente do que um período democrático. Por isso, os sindicatos, em vários países, constituíam uma força reacionária, porque a burguesia utilizava a estrutura dos sindicatos para dividir, fragmentar a luta operária. Vejam que a forma de funcionamento sindical até hoje é uma forma quase sempre muito corporativa, né? O ideal é que a organização de luta econômica seja a mais ampla possível para relacionar os diferentes interesses da classe trabalhadora numa única luta, numa luta só. Mas a estrutura sindical, né, regulamentada pelo Estado, sempre fragmenta esta luta em interesses corporativos e, por vezes, tenta colocar, né, a luta econômica de estratos da classe trabalhadora contra outros setores da mesma classe trabalhadora. Então, este é o primeiro problema que se deve levar em conta ao pensar a atuação no sindicato. Não se rebaixar aos limites da luta sindical, porque se rebaixar aos limites da luta sindical pode ser se rebaixar ao limite de um corporativismo que não consegue ver os interesses mais gerais, mais amplos e, portanto, os interesses políticos da classe trabalhadora. Um segundo elemento que surgia fortemente nesse período é a existência daquilo que o Lenin intitulou de aristocracia operária, né? O Marx já analisava essa possibilidade no Capital quando fala do domínio dos monopólios. Os monopólios, né, pela centralidade
tecnológica em poucas mãos, né, criaram uma diferenciação nas condições de vida de um extrato da classe trabalhadora, de operários mais qualificados, que tinham um nível salarial destoante do conjunto da massa operária. E estes setores passaram a alimentar muito as direções reformistas nos sindicatos e acordos, por vezes, de traição à classe operária nas negociações com os patrões, etc. Ou seja, uma forma de controle dos sindicatos pela burguesia, né? A hegemonia desses setores da aristocracia operária. Então, isso existia na Alemanha, isso existia na maioria dos países de capitalismo avançado, né, quando Lenin escreve o texto. Então, esses dois problemas se colocaram. Bom, a oposição de esquerda na Alemanha decide, então, boicotar a ação dos sindicatos. Não participaremos dos sindicatos reacionários. E propõe a criação de uma união operária, né, construída somente pelos comunistas, sem a presença tanto de elementos liberais burgueses quanto de elementos reformistas no seu interior. Veja, o Lenin vai dizer que isto é uma infantilidade total. Porque o problema que você colocava evidente era de que a criação de uma união operária à parte dos sindicatos, por mais reacionários que fossem, primeiro, não necessariamente levava consigo a maioria dos operários. Ou seja, significava o abandono da maioria dos operários nesses países à direção reformista, ou, pior ainda, a uma direção burguesa sobre os sindicatos e sobre a consciência operária. Vejam que esta ideia de criar uma união à parte, né, esperando que os revolucionários, né, de fora dos sindicatos, por dar o exemplo de convicção política, etc., pela justeza das suas ideias, atraíssem os operários a uma concepção messiânica da luta política. Quer dizer, ora, se nós conhecemos o marxismo, nós conhecemos a verdade. E se nós conhecemos a verdade, a vida provará que estamos certos. E no momento em que estes líderes reformistas errarem, necessariamente os operários nos olharão como os portadores da verdade e virão ao nosso encontro. É evidente que isso nunca aconteceu, né? Porque os operários, dirigidos pelos elementos pequeno-burgueses, reformistas, continuaram pequeno-burgueses e reformistas, ou pior, aderiram ao pensamento conservador. Então, construir uma união operária à parte não ajudava aos comunistas a fazer o trabalho no interior da classe. Por isso que o Lenin vai dizer que os revolucionários têm sempre que estar onde o povo está, ou seja, onde a maioria das massas estão. Veja, se elas ainda estão concentradas em sindicatos, em organizações de luta econômica, aonde a direção é reformista, ainda assim é nesses sindicatos que deve ser feito o trabalho. Ainda mais por isso é nesses sindicatos que deve ser feito o trabalho. Veja, então, nunca romper com os sindicatos. Disso nasce a ideia de que a luta econômica tem que ser a mais ampla possível, para que os revolucionários possam convencer a classe trabalhadora dos seus limites, né? Veja, é necessário que a classe trabalhadora vivencie nesses sindicatos a contradição da luta corporativa, os limites da luta econômica, para que passem a ação dos revolucionários. Um exemplo curioso é que a união dos comunistas de esquerda, né, essa união dos trabalhadores que eles propunham que quem aderisse a esses sindicatos dirigidos pelos comunistas, né, para aderir a isso, tinha que declarar que é a favor da revolução socialista e da ditadura do proletariado e dos soviets. Quer dizer, vejam que é um tipo de consciência que não se podia exigir do elemento operário. Era necessário convencer os operários disso, né, e não colocar como pressuposto que eles já estivessem convencidos disso para participar do sindicato. Em outras palavras, não se deve aplicar ao movimento de luta econômica pressupostos do partido e da organização dos revolucionários. Veja, para estar no Partido Revolucionário e no Partido Comunista era necessário aderir à Revolução Socialista, à centralidade da tomada do poder político, à
a centralidade da construção da dualidade de poderes e, portanto, dos soviets, mas não para estar na luta econômica. Ela tem que ser a mais ampla possível, porque é necessário disputar a consciência operária. Né? Um dos argumentos que eles utilizavam era de que, naquele momento, os sindicatos estavam totalmente tomados por operários que eram contra-revolucionários. E, portanto, se os sindicatos estavam dominados por operários contra-revolucionários, era necessário fazer uma outra união para a luta econômica. O Lenin vai dizer, olha, justamente porque que a maioria dos operários ainda é contra-revolucionária, é necessário estar lá onde essa maioria está, para convencê-los a deixarem de ser contra-revolucionários, ou seja, convencê-los pela própria experiência da luta em torno dos seus interesses econômicos, dos limites da direção reformista, dos limites da direção burguesa no seio do movimento operário. Então é necessário trabalhar mais amplamente. Veja que aqui tem uma centralidade a categoria da experiência política das massas. Se os revolucionários se distanciam da experiência política real, onde as massas fazem luta, por mais reacionária que seja a sua direção, eles se distanciam do trabalho central que eles têm que fazer de construção de força. Né? Independente de por mais reacionária que seja a média da consciência dos trabalhadores, os revolucionários devem atuar onde a maior parte do povo se concentra para debater suas pautas, debater sua política, debater suas questões. Veja que a experiência, né, da própria Revolução Russa comprovou isso de diversas formas. Né? Os soviets, em 17, até abril de 1917, eram dirigidos amplamente pelos mencheviques, pelos SRs, por setores que depois demonstraram claramente ser contra-revolucionários. E ainda assim, os bolcheviques não se opuseram aos soviets, né? E não se opuseram à direção dos soviets pelos mencheviques somente. Eles disseram, tomem o poder. Ainda que sob a direção menchevique, eles defenderam que os soviets tomassem o poder. Eles sabiam que os mencheviques não iriam até o final na tarefa de tomar o poder, sem a burguesia. Mas por isso mesmo eles disseram, desafiaram os mencheviques a tomar o poder, a transformar os soviets num poder verdadeiro, sem se separar dos soviets. Isso foi central para que os bolcheviques se transformassem na maioria dos soviets, né? Chegassem a milhões de votos no interior dos soviets em toda a Rússia, né? O que é central para a Revolução. Ou seja, trazer a maioria da classe trabalhadora para o lado dos revolucionários e pelo menos, fazer com que uma parte da classe trabalhadora não esteja do lado dos reformistas e seja simpática à ação dos revolucionários. Sem a maioria da classe trabalhadora e a maioria das diversas classes sociais, isso é importante, é impossível fazer a revolução. Em outras palavras, é necessário disputar a consciência operária e é necessário disputar também a consciência das outras classes, do campesinato, da pequena burguesia, etc. Somente assim é possível construir uma força coesa que consiga derrotar o inimigo. E para isso, os revolucionários devem estar em todos os lugares onde as classes se reúnem para debater política e disputar a sua consciência contra o inimigo central, que é a burguesia. Então, esse é o primeiro elemento central, né, definido por Lenin, para participar dos sindicatos, por mais reacionários que eles sejam. O segundo elemento importante da crítica do Lenin é acerca da participação ou não no parlamento burguês. Veja que não é à toa a rejeição de parte dos comunistas na Alemanha à participação no parlamento. Né? Veja, a social-democracia alemã cometeu uma traição gigantesca por ter centralizado toda a sua ação política em torno da ação parlamentar, né, da luta eleitoral. Em grande parte, a aprovação dos créditos de guerra se deve à necessidade, na época, que era entendida pelos dirigentes da social-democracia alemã, de não perder a maioria no parlamento. Né? Aquilo que o Lenin chama de cretinismo parlamentar. Você passa a adaptar os seus objetivos, a adaptar os seus princípios teóricos, a sua análise da realidade, a necessidade de se manter na mesma tática e nos mesmos lugares que tinham sido ocupados no parlamento. Então, a crítica ao parlamentarismo é muito importante na tradição comunista e na tradição bolchevique.
E para essa tradição, se nós estamos falando em duplo poder, né, em constituição de um poder próprio da classe trabalhadora, que um dia há de substituir, de derrotar, de destruir o Estado burguês para transformá-lo, para ter um Estado proletário, né, de acordo com os interesses da classe trabalhadora, é necessário denunciar o parlamentarismo e os limites do parlamentarismo. Mas, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, parte dos comunistas declarava um boicote ao parlamento como questão de princípio. Ou seja, não devemos nunca participar do parlamento porque ele é uma instituição burguesa. E devemos, de fora do parlamento, denunciar os limites daquela instituição. Qual que é o problema disso? Em boa parte destes países, o parlamento, a luta eleitoral, a disputa institucional burguesa constituía ainda o principal momento onde a maioria dos trabalhadores debatiam política. Quer dizer, o único momento em que a classe trabalhadora parava para debater o poder, para debater o Estado, era dentro dos limites do parlamentarismo burguês. Vejam que em conjunturas não revolucionárias isso é necessariamente verdade para os países capitalistas avançados, né? Quando o capitalismo se desenvolve, a forma parlamentar também se desenvolve, né? E o comprometimento de uma grande parte da classe trabalhadora com esta forma se amplia. E é necessário, para que os trabalhadores estejam dispostos a construir um poder próprio, é necessário esgotar essa forma, esgotar a crença de que esta forma pode fazer valer os interesses da grande maioria da classe trabalhadora, da grande maioria do povo de um país, da grande maioria da humanidade. Mas induzir a este esgotamento, a indução deste esgotamento não pode ser feita desde fora dele. Ou seja, se é ali que a classe trabalhadora continua prestando atenção, aquele é o principal lugar onde deve ser feita esta denúncia. Para que a maioria dos operários vá se convencendo pela sua própria experiência dos limites da luta parlamentar. Veja que, portanto, isso é importante, o objetivo da luta eleitoral e da luta parlamentar do Lênin não é em si mesmo conquistar postos no parlamento. Conquistar postos no parlamento pode ser importante, mas ele é importante não porque estes postos sejam um objetivo em si mesmo, mas porque a luta eleitoral e parlamentar permite uma denúncia dos limites do Estado burguês. Vejam como é a aplicação precisa da dialética marxista. Quer dizer, é utilizar o parlamento burguês para revelar os limites do próprio parlamento. Ou seja, um parlamentar revolucionário, ele é um parlamentar que utiliza a sua vida para revelar os limites da luta parlamentar, para revelar, para induzir ao descrédito da forma parlamentar. Mas ele só pode induzir esse descrédito se ele alimenta na classe operária, né, a crença de que o seu próprio poder pode substituir aquela forma. De nada adianta os revolucionários esvaziar o parlamento e as instituições republicanas burguesas, se de outro lado não está criando uma força própria, democrática da classe trabalhadora em substituição a isso. E essa força própria eram os soviets. Ou são as organizações autônomas da classe trabalhadora. Então, induzir o esvaziamento do parlamentarismo na consciência operária significa induzir o crescimento da confiança da classe trabalhadora em suas próprias formas de luta como formas de exercício do poder. E isso exige a construção de uma força muito grande de operários, né, e o crescimento muito grande dos elementos avançados da classe trabalhadora, dos operários revolucionários. Então, este é outro elemento fundamental de análise do Lenin. Por isso que ele indica a participação no parlamento. Vejam que a experiência russa conta com vários momentos de boicote ou de entrada na Duma e no parlamento russo. Apenas a primeira experiência de boicote na Rússia foi bem sucedida, né, que foi a experiência impulsionada pelo crescimento do movimento operário a partir de 1905. Veja, a classe trabalhadora estava nas ruas
e estava crescendo em força suficiente para impor ao Estado burguês a sua própria forma democrática. Estava nascendo os soviets. Naquele momento, a convocação do parlamento desviaria o foco dessa ampla massa de trabalhadores na construção de suas próprias formas de democracia e de poder proletário. Por isso, naquele momento, o boicote foi correto. Mas ele não foi correto nos outros momentos da luta bolchevique. E vejam que mesmo durante a experiência da Revolução Russa, a partir da Segunda Revolução Russa, né, de fevereiro a outubro de 1917, os bolcheviques não apenas não boicotaram, como eles participaram do parlamento antes e depois da tomada do poder. Por quê? Porque por mais que a maioria dos operários já estivesse convencida de que a forma do poder central eram os soviets e não o parlamento, se ainda existissem operários cuja consciência não estivesse ganha para a revolução e eles ainda estivessem acreditando no parlamento, então o parlamento seguia sendo um lugar onde os revolucionários deveriam fazer a denúncia daqueles limites. Então, vejam, combinar. E agora, esta participação nunca pode ser maior do que a experiência de luta das massas. Então, veja, o parlamento, ele é um instrumento para denunciar os limites da luta institucional no seio do aparelho burguês e estimular as massas a criar uma organização própria. Ele nunca pode ser um objetivo em si mesmo e nunca está acima da luta de massas. Por mais, né, difícil que seja a conjuntura, uma greve operária, uma manifestação de rua, uma experiência própria de luta dos trabalhadores é infinitamente superior a qualquer experiência parlamentar. Mas esta experiência parlamentar é fundamental também para os dirigentes da classe trabalhadora, para denunciar os limites dessa experiência e para fazer com que a classe trabalhadora pense todos os aspectos da política de um país. Então, veja, é preciso educar os trabalhadores a opinar sobre todos os assuntos. E a bancada parlamentar é um lugar de denúncia fundamental para fazer com que isso seja possível. Terceiro elemento, e aqui vem o elemento mais polêmico do livro, que disserta sobre as políticas de compromisso, né, ou as políticas de aliança necessárias para os revolucionários. Nós já falamos aqui da política de compromisso da paz, né, na assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Mas isso se apresentava de outras formas no interior dos países. Vejam, se negava aos alemães essa oposição de esquerda no interior do Partido Comunista Alemão, anos depois da publicação do livro, ocorre uma cisão mesmo desse oportunismo de esquerda, né? Ele se separa do Partido Comunista durante um longo período. Né? Eles recusavam qualquer política de compromisso, seja com o reformismo, né? Ou seja, com os partidos reformistas, porque o reformismo é, segundo Lenin, uma influência, né, do pensamento burguês ou pequeno burguês no seio do movimento operário, e recusavam qualquer política de compromisso com os setores da burguesia. Ou seja, era necessário um caminho reto. Aqui uma frase curiosa, veja, então eles não admitiam nenhum recuo na luta operária e nenhum compromisso com a classe inimiga. Veja, uma das frases clássicas sobre as alianças, não só as alianças, a necessidade de recuar na luta, de fazer desvios, de fazer concessões, de fazer manobras táticas para a Revolução, ela é recuperada do Lenin, né, de um poeta famoso, né, chamado Chernyshevsky. Né? E eu vou ler aqui a frase original do Chernyshevsky, que eu acho que a minha pronúncia é horrível, porque eu acho que ela é bastante significativa, né, de como Lenin entende a tática política, ou a tradução da estratégia para a política. Ele vai dizer assim, o caminho da história não se parece em nada com o passeio da Avenida Nevsky. A Avenida Nevsky era uma avenida que cortava Moscou, era uma avenida em linha reta que cortava a cidade de Moscou. Aqui em Recife, ela é comparável, talvez, à Avenida Caxangá,
uma longa avenida que também corta Recife. Veja, e ela é uma avenida em linha reta. Então, um passeio na Avenida Neves, que era um passeio muito tranquilo por uma rua muito reta. Né? Então, o caminho da história não se parece em nada com o passeio da Avenida Neves. Corre por campos poeirentos ou lamacentos, cruza pântanos e bosques espessos. Quem tem medo de se cobrir de pó ou de lamear as botas, que não se dedique à atividade social. Veja, o Lenin sempre reivindicava esta frase, porque isso tem muito a ver com a tática. Veja, a política exige concessões dolorosas por vezes. E exige, por vezes, alianças que são dolorosas aos revolucionários. Porque um princípio da tática política, em qualquer conjuntura, é construir a força própria da revolução. Mas construir a força própria da revolução implica em dividir, fustigar, aproveitar até a menor brecha das contradições no seio dos inimigos do povo. Ou seja, aproveitar as contradições no seio da burguesia é central para os revolucionários. E se uma determinada aliança ajuda a diminuir a coesão no interior das forças burguesas, ela pode ser útil para as forças revolucionárias. Portanto, nunca ignorar as contradições internas da burguesia. Elas reproduzem enormemente. Nota de rodapé, mesmo com o domínio do capital financeiro, não há uma homogeneização dos interesses burgueses, nem do ponto de vista internacional, porque a disputa interimperialista continua reproduzindo diferenciações de interesse, contradições no seio do inimigo, nem dentro dos países, porque o domínio dos grandes monopólios implica em uma série de contradições com as burguesias locais, em setores diferenciados dessas burguesias. Nenhum destes setores deixam de ser inimigos. Veja, a aliança não se faz com aqueles que têm os mesmos objetivos. Se faz com setores que não têm os mesmos objetivos, que não irão até o fim no caminho traçado, que têm, por vezes, objetivos antagônicos do ponto de vista histórico, mas que naquele momento da política, que naquele instante podem ajudar no crescimento das forças proletárias, ou seja, das forças da revolução. Ou mesmo, às vezes as alianças são feitas simplesmente para preservar a força adquirida. Uma aliança pode desenhar um melhor cenário para preservar as forças adquiridas pela revolução, como foi o caso, né, da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que eu já citei aqui. Então, as alianças devem ser feitas e políticas de compromisso devem ser feitas sempre que isso, primeiro, preservar as forças revolucionárias, segundo, colocar melhores condições para a ampliação dessas forças, e terceiro, desde que estas alianças façam avançar o nível de consciência das massas trabalhadoras. Então, veja, este é o critério central para as alianças. Então, não se deve nutrir preconceitos contra quaisquer políticas de compromisso que sejam necessárias no decurso da revolução. Veja, a experiência bolchevique comprova isso, né? Os bolcheviques estiveram em diversos momentos em aliança com setores liberais burgueses, né, e só romperam por completo essa aliança na experiência de fevereiro a outubro de 17. E mesmo nessa experiência estiveram em aliança, por vezes, com diversos setores mencheviques, né, fizeram uma aliança, uma política de compromisso, de concessão enorme ao partido que se intitulava Socialistas Revolucionários, que era um partido dirigido, né, por setores de camponeses, mas muito influenciado pelo pensamento pequeno burguês e que se tornará contra-revolucionário depois. Mas os bolcheviques assumiram por inteiro a plataforma camponesa e realizaram a reforma agrária, porque isso, né, ceder este compromisso era central para ganhar os camponeses para a revolução e para desenvolver, né, as forças produtivas na Rússia. Então, sempre que uma aliança ela pode impulsionar o movimento revolucionário, ou mesmo
ajudar em um recuo organizado das forças revolucionárias diante da ofensiva inimiga, ela deve ser feita. E deve se esclarecer para o conjunto da classe trabalhadora os limites dessa aliança. E, principalmente, nunca se deve subordinar os interesses proletários, os interesses da revolução e de conquista do poder à aliança. Ou seja, é necessário preservar sempre no interior de qualquer aliança com interesses opostos a autonomia dos trabalhadores, a autonomia de propaganda, de agitação, de organização operária. Qualquer aliança que comprometa esta autonomia necessariamente faz recuar a revolução. Ou seja, nenhum passo atrás na possibilidade de fazer o trabalho com os trabalhadores. Mas qualquer outro recuo para preservar a força adquirida dos trabalhadores diante da ofensiva inimiga, para o Lenin deve ser feito sem tergiversar. Vejam que o exemplo dos ingleses, nesse caso, o Lenin tem um capítulo do livro só dedicado ao esquerdismo na Inglaterra. E para quem já leu a obra, ou quem vai ter contato com a obra, vocês vão perceber que o tom de crítica do Lenin naquele capítulo é muito mais generoso do que nos anteriores, porque, como eu já disse, na Inglaterra não existia ainda um partido comunista e a geração que estava reivindicando a Terceira Internacional era composta de operários e de intelectuais muito jovens, muito pouco experimentados, né? Uma das intelectuais desse período é a Sylvia Pankhurst, né? Que era da Federação Socialista Operária, né? E que estava discutindo, que é com ela que o Lenin vai dialogar diretamente, né? E é nesse trecho que o Lenin deixa mais claro alguns princípios em relação às alianças. Ele tem necessidade ali de explicar de forma muito mais didática ao dialogar com estes setores, porque o desvio nestes setores era da pouca experiência do contato com a luta revolucionária. Então, era necessário explicar de forma mais direta, mas uma coisa que ele diz que me parece importante, duas coisas sobre as alianças. Primeiro, ele diz o seguinte, isso ainda falando dos alemães, só se pode vencer um inimigo mais forte, tensionando e utilizando todas as forças e aproveitando obrigatoriamente, com maior cuidado, minúcia, prudência e habilidade, a menor brecha entre os inimigos. Toda contradição de interesses entre a burguesia dos diferentes países, entre os diferentes grupos ou categorias dentro de cada país. Também é necessário aproveitar as menores possibilidades de conseguir um aliado de massas, mesmo que temporário, vacilante, instável, pouco seguro e condicional. Ou seja, qualquer política de compromisso que eleve a média de consciência da classe trabalhadora e que faça avançar o movimento proletário deve ser feito. Vejam que o Lenin é bastante incondicional neste ponto. E o tom da crítica difere muito quando é para os ingleses, e isso ajuda também a gente a entender o significado disso. Veja que é aqui também que o Lenin formula, ao dialogar com os ingleses, as condições, é necessário compreender no movimento proletário quais são as condições para uma revolução proletária. Essas condições não brotam da vontade dos revolucionários. Elas existem um longo trabalho de organização popular, um longo trabalho que vai exigir recuos, políticas de aliança diversas, combinações entre diferentes táticas. Então, o que ele define como condições para a luta revolucionária? É preciso conseguir, em primeiro lugar, que a maioria dos operários, ou em todo caso, a maioria dos operários conscientes, reflexivos, politicamente ativos, compreenda profundamente a necessidade da revolução e esteja disposta a sacrificar a vida por ela. Veja que isto é um pressuposto da criação do próprio Partido Revolucionário. Em segundo lugar, é preciso que as classes dirigentes atravessem uma crise governamental que atraia à política até as massas mais atrasadas,
O sintoma de toda revolução verdadeira é a decuplicação, a centuplicação do número de homens pertencentes à massa trabalhadora e oprimida, antes apática, agora aptos para a luta política, que reduz o governo à impotência e torna impossível sua rápida derrubada pelos revolucionários. Veja, é somente nesse momento que é possível abandonar o trabalho nos sindicatos, né? Ou abandonar o parlamento, ou renunciar a certas políticas de aliança. É no momento em que a revolução encontra num tal ponto em que a vitória dos revolucionários é inevitável. Até então, é necessário explorar ao máximo todas as possibilidades, todas as contradições. Por isso que o Lenin coloca essas condições. Essas condições são dificílimas na história, né? Elas demoram para ser construídas e elas não são forjadas a partir da vontade. Veja, termino, né, resumindo um pouco quais são, portanto, as contribuições centrais na obra que eu considero atuabilíssimas até hoje. A primeira contribuição central, portanto, é que só é possível, veja, qual que é a defesa central do livro? É de que atuar na política, é que a ação dos revolucionários ela tem um caráter científico. Ela depende da análise de todas, da ação de todas as classes e setores da sociedade. Ela depende de um conhecimento profundo da história de cada país, da forma como o capitalismo se construiu nesses países, da história que compõe a classe trabalhadora, da cultura que essa classe trabalhadora tem em cada país. E, no imediato, na ação imediata, da força política que todas as classes em jogo têm. Veja, construção de força, portanto, relações de força, portanto, incluem quantos nós temos do nosso lado, mas incluem também o que nós possuímos, que tipo de aparelhos, que tipo de, até onde nós nos posicionamos, o que nós dirigimos, mas inclui também a média de consciência dos operários. E inclui o que a burguesia dirige, quais são os setores da burguesia, como cada um desses setores se comporta, como é que a pequena burguesia se organiza, o quanto ela reúne de força, quais são seus instrumentos, como é que os camponeses se organizam. É necessário analisar todas as forças da sociedade em processo. Para que isso seja possível, é fundamental construir uma organização de revolucionários preparados para essa análise, dispostos a essa análise, dispostos a abrir mão de agir segundo sua própria vontade, para agir segundo os critérios de uma análise concreta da situação concreta. Em outras palavras, a tática e a forma de luta não depende nunca da vontade dos revolucionários. Depende das condições concretas que eles encontram a cada época histórica. O segundo elemento que é central na obra é de que a intransigência na estratégia, ou seja, a centralidade do objetivo estratégico da conquista revolucionária do poder político e da criação de uma sociedade nova, exige uma enorme flexibilidade na tática. A tática deve ser o mais flexível possível, porque ela deve se adaptar às diversas conjunturas. Portanto, o partido tem que estar pronto para manusear todas as táticas que a luta política exige, sem preconceito de nenhuma delas. Então, não se deve nem nutrir preconceitos contra determinada tática, a participação no parlamento, a participação nas eleições ou nos sindicatos, ou na institucionalidade que seja, mas também não se deve nutrir um apego excessivo a qualquer tática de luta, porque a depender das mudanças na conjuntura é necessário saber substituir uma tática por outra. Isso é sintetizado pelo Lenin na fórmula de combinar, e essa é a única fórmula importante, combinar as diversas táticas, ou seja, combinar as ações legais, aproveitando todas as brechas de ação legal no interior de uma sociedade capitalista, com as ações ilegais. Por que isso é importante? Porque não se pode reduzir os objetivos revolucionários àquilo que é possível somente dentro
do parlamento, dentro dos sindicatos, dentro da luta corporativa, dentro daquilo que é permitido pela institucionalidade burguesa. Portanto, é necessário continuar sempre com as ações ilegais que preservem os objetivos revolucionários, que façam a consciência das massas avançar. Veja, a experiência de luta das massas leva necessariamente a ações que o Estado burguês irá reprimir, que rompem a institucionalidade burguesa. Então, a combinação dessas duas táticas é sempre central. E é necessário saber passar de uma tática a outra. Veja que Lenin observa na conclusão diversas vezes o seguinte: olha, a burguesia no mundo todo descreve os bolcheviques apenas pela violência revolucionária e pelo terror. E eles nos combaterão neste terreno. E por isso mesmo é fundamental que a gente esteja pronto a explorar outro terreno. No momento em que eles virão pela violência, apelar às formas democráticas pode ajudar a ganhar a consciência operária. Então, saber combinar estas duas coisas é muito importante. Passar de uma ação legal a uma ação ilegal e vice-versa. Saber recuar nas ações ilegais também é importante. Quarta coisa importante, o sectarismo é um problema no movimento comunista, e o esquerdismo é um problema no movimento comunista, principalmente porque ele afasta as direções operárias, ele afasta os melhores revolucionários da convivência e do trabalho com o povo, do trabalho no seio da classe trabalhadora. Ele afasta os revolucionários do nível da experiência política das massas. Veja, de nada adianta saber a verdade se essa verdade não pode ainda ser compreendida pela própria experiência do movimento revolucionário. Então é necessário que a classe trabalhadora descubra os limites da luta corporativa, descubra os limites da luta parlamentar, descubra os limites dos nossos inimigos no interior de uma aliança pela própria experiência. Vejam que o Lenin vai citar como exemplo a necessidade dos revolucionários na Inglaterra se aliarem a um partido que caminhava a passos largos por adaptar-se como um partido burguês, que era o Partido Trabalhista Inglês. Por quê? Porque o Partido Trabalhista Inglês, que cada vez mais recebia em suas fileiras elementos liberais burgueses, representava naquele momento o voto à esquerda do processo político contra o senhor Winston Churchill, né, e os setores mais liberais, burgueses e anticomunistas na sociedade inglesa. Portanto, era necessário pedir o voto nos trabalhistas contra os burgueses, ainda que os trabalhistas não representassem uma força autenticamente proletária e revolucionária. Por quê? Porque este processo vivenciar os limites de um governo reformista e de uma hegemonia reformista era central para que a classe trabalhadora entendesse os limites reformistas, não apenas pelo discurso, mas pela própria experiência. Mas isso só era possível se dentro desta aliança os revolucionários não subordinassem os seus objetivos aos objetivos reformistas. Ou seja, eu faço uma aliança com os trabalhistas, mas vou denunciar os limites do reformismo dentro dessa aliança. Então vejam o quanto é importante isso para se pensar a experiência política das massas. E portanto, as alianças, e a quinta coisa importante, é como é que se deve entender as alianças ou as políticas de compromisso, mesmo que com setores do nosso inimigo, ou mesmo com o polo central do inimigo. Primeiro critério é que ela deve servir para explorar as divisões no seio das forças burguesas, dividir ao máximo as forças burguesas, né? Em outras palavras aqui, se no Brasil a Cátia Abreu tem uma divergência central com Antônio Hermínio de Moraes, não somos nós que vamos unificá-los, nós vamos disputar essa diferença, nós vamos estimular a cisão entre eles, principalmente se num dos polos, né, se essa divisão, se a denúncia dessa divisão ajuda a consciência operária a avançar. Então veja que denunciar e fustigar o inimigo, incentivar as cisões no interior da força inimiga é um dos objetivos centrais
de qualquer aliança. Se uma aliança ajuda os inimigos a blocarem, a ficarem coesos contra nós, ela não é, em geral, uma aliança inteligente, principalmente no momento em que a nossa força é menor do que a do inimigo. Segunda coisa, essas alianças devem sempre elevar o nível de consciência das massas. De nada adianta fazer uma aliança que faça com que as massas recuem ao nível do reformismo ou ao nível, né, da crença nas instituições burguesas. É necessário poder fazer avançar. Veja que este avanço não é imediatamente um avanço em direção à importância da revolução, mas pode ser um avanço em direção, inclusive, a se constituir como interesse próprio, a testar os limites do reformismo, do parlamentarismo, como no caso inglês. Então, esse é outro critério fundamental para se pensar as alianças para os comunistas. Encerro dizendo que acredito que até hoje isto tem uma grande validade na luta política, né? A ideia de que tanto a burguesia é um todo homogêneo, ou que os revolucionários não devem pensar a política e não fazer recuos, ela retorna constantemente na história. Mas a história continua exigindo dos revolucionários uma habilidade enorme na condução política. Continua exigindo dos revolucionários utilizar a ciência, a análise das relações de força entre todas as classes, com o máximo de precisão científica para calcular o que fazer. Então, me parece que a atualidade do texto consiste principalmente na centralidade da política e da análise política para a tradição dos comunistas, para a tradição revolucionária. E recuperá-la neste momento da história, em que vivemos grandes derrotas e, ao mesmo tempo, a necessidade de nos preparar para embates muito decisivos no futuro, me parece uma importância, é crucial recuperar a análise desse texto neste momento e a análise precisa do significado dos desvios esquerdistas, dos desvios teóricos políticos da tática dos revolucionários. Должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.